Todos os irmãos, que possam ficar na paz do Senhor. A palavra de Deus sempre diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, Deus está presente. Então, pois nós temos certeza que Deus está presente. E por Deus estar presente, qual que é a grande, veja assim, que Deus sempre deseja trabalhar, que Ele quer ter uma grande mais intimidade com a gente. E a grande dificuldade hoje, vejo assim, as pessoas, elas vão muitas vezes, de repente nós caímos no ritual da religião, nós fazemos tanta coisa em nome de Deus, mas muitas vezes nós não temos totalmente uma intimidade. E é muito fácil também, quando no nosso relacionamento que nós temos, com quem que nós temos mais intimidade? Nós temos mais intimidade com os pais, com os irmãos de sangue, nós temos mais intimidade com os parentes, ou temos mais intimidade com os amigos? Todo mundo tem com alguém uma intimidade, right? E aí nós vejamos assim, com quem que nós temos mais intimidade, nós vamos ter o melhor relacionamento. Com quem que nós temos menos intimidade, vamos ter o menor relacionamento. E muitas vezes, né, que tem intimidade, um relacionamento que é muito bom, que nos abençoa, o amigo, o irmão, o pai da família, que vai nos ajudar no momento mais difícil. Né? Porque, vejamos assim, a palavra de Deus já diz que é melhor 2 do que 1, né? E aí depende do relacionamento, e vejamos assim, e com Deus também. E dessa manhã eu quero trazer a palavra de Deus, que Deus fala de uma certa intimidade, de 4 modelos de intimidade, que se encontra lá no livro de Ezequiel 44, a palavra bem conhecida da água que sai do altar e se transforma num rio. Ezequiel 47, falei 44, 47, do 1 até o 5. Ezequiel 47, do 1 até o 5. Ezequiel 47, 1 até o 5. Ezequiel é um dos profetas maiores, né? Depois de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Passa a ler. Depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo, e vi as águas saindo por baixo da soleira do templo, em direção oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado sul do templo, sul do altar. Então ele me levou para a frente pela passagem para o norte, o que fez dar umas voltas pela passagem e de fora até a porta externa. Pela passagem e porta oriente eu vi saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente, levou-me nas mãos de acordo com medida, ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, pela batia até os tornozelos. E de novo mediu 1000 côvados e fez-me passar pelas águas que batia na altura dos joelhos. Outra vez mediu 1000 côvados e fez-me passar pelas águas e batia até as cinturas. Ainda mediu mais 1000 e convado, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não podia se atravessar a não ser a nado. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos nesse momento entregar essa palavra nas tuas mãos, Senhor. Tu possa falar conosco, que essa palavra ela possa realmente nos mudar a tua visão que nós temos em relação a ti, Senhor. Que nós possamos ser um povo que tenha mais de intimidade, temos mais na tua presença. Isso queremos pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa um pouco a Bíblia aqui. Eu vejo assim interessante, meditei essa palavra e ela aqui fala, Deus dá uma revelação para Ezequiel. E é muito interessante essa visão que Deus para Ezequiel, ele vai mostrando que sai a água do templo. E aí essa água ela se transforma no rio. E é muito comum, se nós olhamos no Novo Testamento, Jesus lá em João 4 já diz, né, que quem beber dessa água se transformará no rio sedente, e nunca mais teremos sede, quando ele fala lá da mulher do poço. E a palavra sempre nós vejamos, e quantas vezes a palavra sempre Deus vai fazer uma comparação da sua presença com o rio.
E aqui Deus dá uma revelação para Ezequiel, ele vai mostrando que o rio, ele começa onde? No templo. E aí ele vai correndo e ele vai se transformando cada vez maior. E aí nós vejamos assim, que nós podemos olhar assim, que eu quero trazer, que realmente, que é esse rio? Esse rio, uma palavra assim, que pode ser uma vida com o Espírito Santo. Uma vida com o Espírito Santo, e aí nós vejamos que tem os estágios que conforme nós andamos, ele vai se afundando. E aí Deus vai revelando para Ezequiel realmente que 1000 côvados são mais ou menos uns 400 a 500 metros, cada vez que andava mais, ia se afundando para mais fundo. E aí a nossa vida com o Espírito Santo, como que ela realmente é? Qual que é o estágio que nós andamos? Realmente nós queremos se aprofundar mais na vida com o Espírito Santo? Não. Nós somos pessoas que realmente estamos satisfeitos de termos a intimidade que eu tenho. Aí depende muito mais de mim do que de Deus, totalmente de mim. Nós vejamos assim, como ter um relacionamento com uma pessoa. Se eu quero ter intimidade, as duas partes têm que querer. E nós vejamos na relação com Deus, Deus está lá. Deus já fez tudo para nós ter uma relação, uma intimidade com Ele. E mais prova ainda que Deus fez tudo, que realmente quando Jesus morre lá na cruz, que eu vejo assim, impressionante, não é a morte de Jesus. É impressionante quando o véu se rasga de cima e baixo. E aí o que se diz? Que agora todo mundo tem acesso ao trono de Deus, todo mundo pode ter intimidade com o Senhor. E nós vejamos no mundo antigo, antes do Velho Testamento, as pessoas tinham que ir no sumo sacerdote oferecer, e ele que tinha intimidade, mas não o povo. E aí nós vejamos aí, agora Deus vem ao nosso encontro, todo mundo pode se aprofundar mais, andar mais profundo com o Senhor. Eu vejo assim, isso acontece muito porque Jesus morreu lá na cruz, e aí nós temos acesso. E agora Deus, nessa palavra que quer nos ensinar, Deus nos mostra que, para Ezequiel, que tem 4 estágios de intimidade com Deus. Que começa onde? No tornozelo, no joelho, na cintura e até nas águas profundas. Qual que é o nosso relacionamento que temos de intimidade? E eu vejo assim que a grande parte que começa da nossa intimidade é se nós estamos dispostos a entrar no rio. Você está disposto? Nós vejamos, aqui ele mostra para Ezequiel uma viagem, aí o anjo, na Bíblia não fala se é um anjo, um ser que leva ele para fora, e aí ele começa, mas aí vejamos, o homem tem que estar disposto a entrar no rio. E aí nós vejamos, se nós não entramos no rio, não temos acesso nenhum, e muitas vezes, grande parte das pessoas, elas aceitam entrar no rio. E eu vejo assim que a palavra de Deus, ela começa dizendo que para Ezequiel, para o primeiro estágio que entra, que ele vai até onde? No tornozelo. A grande parte da população são as pessoas que entram no rio, até no tornozelo. E por que elas entram? Porque nós passamos, quem mais viveu, nós passamos estágio muito difícil na nossa vida, e é muito fácil as pessoas buscarem o Senhor no tempo difícil. É muito fácil que um dia essas pessoas, elas até aceitam Jesus Cristo, e elas recebem Jesus como Senhor, e ela passou um momento da vida dela que aquilo era muito tão difícil, aí Jesus vai e ela aceita, e aí ela tem Jesus como Salvador. Mas nós vejamos o que tem, ela aceita o refrescor da água, ela aceita aquilo que ela mais precisava, mas simplesmente isso é suficiente. As pessoas não vão mais. E nós, se nós olhamos no mundo geral, as pessoas que passam na igreja são a grande parte das pessoas que têm um relacionamento só no tornozelo. Elas só querem Jesus só como Salvador. E elas jamais não têm uma vida mais profunda com Deus, elas têm mais, porque é muito superficial. Basta você conversar com elas, você vai ver que elas conhecem bem pouco da palavra de Deus. Ela tem um relacionamento muito raso em relação da palavra. São as pessoas que realmente elas sentam lá e aí passa anos, ela não tem uma vida mais profunda com o Senhor. E nós vejamos assim que a grande parte das pessoas vive assim, qualquer coisa mais importante do que estar na presença de Deus. Tanto faz o serviço, o passeio, visitar um parente é mais importante. Mas um dia ela decidiu aceitar a água do refrescor da vida dela. Ela teve o que? Ela entrou no rio, no tempo difícil. Mas é muito superficial, ela não anda mais profundo. Ela não tem um relacionamento mais profundo com o Senhor de jeito nenhum. E aí ela vai só no tornozelo mesmo, aquele que molhou só os pés. E esse é um ponto. E o outro ponto, veja assim, da palavra que mostra assim, que fala, Deus mostra para Ezequiel, são daqueles que vão até o joelho. E quem que são esses cristãos que vão até o joelho? Né?
São aqueles cristãos que se conformam, são pessoas muito conformáveis de ir no culto. E nós vejamos grande parte das pessoas, a fé dela é ir no domingo na igreja. Não passa disso. E ela se acomodou de um ponto que ela realmente, um culto por semana é ótimo. Então nós vejamos quantas e quantas pessoas, elas realmente, elas vão até o joelho, elas têm um conhecimento mais, ela tem uma frequência mais com o Senhor, mas ela está conformado dessa vida ritual. Ela está conformada com aquilo fazer, elas vão aos domingos no culto, quem tem no sábado, e aí para ela já é o suficiente. O que acontece? Só no outro domingo. E aí passa um tempo que ela até pode faltar mas cada 14 dias está bom, e muitas vezes uma vez por mês também. E as pessoas são conformadas, elas têm o nível da salvação, porque elas aceitaram Jesus, mas elas não querem ter mais intimidade com o Senhor. Elas não querem ter mais profundo com o Senhor, porque elas são pessoas realmente conformadas com o ritual da igreja. Elas são pessoas realmente conformadas daquilo que a igreja tem como ritual, e aí não muda nada. E a intimidade dela com Deus, ela só vai até o joelho. Ela não tem mais profundidade. E ela realmente está acostumada com isso, e vai passando o ano, e ela não tem mais intimidade, porque ela não se aceita mais, ir mais fundo. Eu vejo assim, porque ela só quer até ir aí. Esse é o relacionamento que ela tem com o Senhor. Outro ponto, eu vejo assim, que é muito importante também, são as pessoas que vão com a água até a cintura. E aí quem que são esses cristãos? São esses cristãos que realmente têm muito mais intimidade com Deus. São daqueles que saem do ritual do culto da semana e aceitam trabalhar na obra de Deus. São aquelas pessoas que fazem mais para Deus, e elas até entram na obra de Deus, elas trabalham, elas têm muito foco para fazer o que é algo da obra de Deus. E nós vejamos assim que ela não está conformada só simplesmente do culto, ela não está conformada simplesmente de fazer aquela uma semana, mas ela quer fazer mais algo para Deus, e aí ela se dedica na obra de Deus, ela aceita o cargo, ou é voluntário, ou ela vai orar e assim por diante. E nós vejamos que muitas e muitas pessoas, nós entramos nesse ativismo religioso, mas isso não quer dizer que nós temos muita intimidade com Deus, nós só temos até cintura. E é muito fácil provar isso, porque por que nós temos tanta dificuldade? Porque nós estamos fazendo algo para Deus, mas lá no fundo mesmo, por que a água está só na cintura? Quem que anda no rio só está na cintura, o que você tem? Vocês sabem, a água está na cintura, o que a gente tem? E controle, né? Eu tenho controle, porque eu estou firme no chão. E eu não tenho tanto medo da água, porque eu estou seguro, porque eu estou controlando. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós também vivemos nós só vamos ter na cintura porque nós queremos controlar a situação. Nossa vida andar com o Espírito é simplesmente, mas que quem controla sou eu. Quem que determina o que vai para a direita, para a esquerda, sou eu. Eu muitas vezes eu não vou mais fundo porque eu tenho medo do desconhecido. Eu tenho medo daquilo que Deus possa falar. Eu tenho medo de Deus me levar, de repente, que não quero. Eu tenho medo, de repente, Deus, se eu ando no Espírito mais fundo, de repente o Senhor vai tocar algo na minha vida que eu tenho que abandonar, mas eu quero controlar. Porque muitas vezes na nossa vida, qual é o nosso problema? Nós sabemos que está errado, mas não queremos resolver. Nós sabemos que aquilo, se fosse mais fundo, a primeira coisa que Deus vai me cobrar é isso. E aí nós não temos esse controle, nós vamos ter na cintura, porque nós queremos controlar toda a situação. E aí nós passamos anos, mesmo trabalhando na igreja, mesmo trabalhando na obra de Deus, mas sempre eu estou no controle. Porque eu tenho medo do desconhecido, eu tenho medo do poder do Espírito Santo, eu tenho medo de repente me leva a alguma coisa, ou resolver algo que está dentro do meu coração, intimidade. Eu vejo assim, e muitas pessoas, elas só vão estar na água, só até na cintura, porque ela realmente quer se ficar no domínio. E aí nós vejamos, passa tempo e vamos vivendo desse jeito. A nossa intimidade ela é bem limitada, porque nós não queremos nos arriscarmos ir mais profundo. E por que não queremos? Por causa do nosso medo, se entregar totalmente nas águas do Senhor. E é muito fácil, não é? Quem que tem medo não sabe nadar, não é? Você entra no rio, onde é que você controla, você vai muito tranquilo.
Mas a hora que a água vai subindo, você vai ficando apavorado. Porque você quer estar no controle. E nós vejamos, em grande parte, nós somos essas pessoas, como Ezequiel mostra, nós vamos até onde? Até só estar na minha cintura. Porque eu quero controlar toda a situação. E eu quero estar no domínio. Né? Mesmo fazendo na obra de Deus, mesmo eu trabalhando muito para o Senhor, mas eu não posso ter tanta intimidade com o Senhor. Porque tem uma grande diferença em fazer a obra de Deus, da minha vontade, ou fazer daquilo que Deus quer. Não é? Esse dia vi uma coisa muito interessante, falei, eu posso estar trabalhando para Deus, mas Deus não está comigo, né? E muitas vezes nós estamos trabalhando para Deus, mas Deus não está comigo. Porque nós estamos controlando algo, por exemplo, Deus quer que nós vejamos para a direita e nós vamos para a esquerda. Porque esse é o nosso ponto de vista. Porque nós sempre sabemos mais. Nós sempre queremos fazer algo que nós achamos o certo. E o ativismo religioso, ele é muito perigoso, porque lá no fundo ele convence o nosso coração que nós estamos indo na direção certa. Será que estamos mesmo? Porque Salomão já fala, nem todo caminho que parece direito aos homens leva para a salvação, mas leva para a morte. Porque nós vejamos assim, quando é muito interessante, nós vejamos sempre assim, quando esse dia eu preguei das 10 virgens, né? E ela fala algo muito interessante, que 50% está se enganando, que está no meio do povo de Deus. Se Jesus viesse buscar a igreja daqueles que realmente bebem a água até na cintura, só metade irão, a outra metade vai ficar. Você imaginou que coisa triste? Se tocar trombeta, você está tão perto, você está fazendo a obra de Deus, você está fazendo ativismo religioso, e aí toca a trombeta e você fica. E aí você pergunta, mas por quê? Porque você sempre esteve no controle. Você nunca se permitiu ir mais profundo, nunca se permitiu entrar nas águas mais profundas do Espírito e andar com o Senhor. E eu vejo assim, aqui também mostra agora o último estágio que Deus mostra para Ezequiel, que são as águas mais profundas. E quem são esses cristãos? Quem são esses cristãos que vão nas águas mais profundas? São daqueles que confiam totalmente no Senhor. E você sabe, confiar totalmente no Senhor é uma coisa muito difícil. Não é? E aí nós vemos o testemunho, né, da Joyce ontem. É fácil falar? É. Mas confiar em Deus totalmente é algo difícil. Confiar em Deus algo totalmente é como você entrar no rio, de repente você vai percebendo, e aí vai percebendo que isso não alcança mais o fundo. E aí você tem que confiar que deixar a água te levar. Mas para onde essa água te leva não tem importância, porque tua confiança está no Senhor. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós se perdemos porque não queremos confiar tanto, porque nós somos muito inseguros em relação a Deus. Nós temos tanta insegurança em relação a Deus, porque não cremos totalmente na palavra. E aquelas pessoas que vão na água mais profunda são aquelas que têm que colocar em prática tudo que se já leu na Bíblia. Colocar em prática tudo aquilo que fala que não, eu sou o Senhor e meu pastor, nada me faltará. Eu posso confiar totalmente em Deus. Porque é fácil se ler, fácil se falar, mas colocar em prática é uma outra realidade. Realmente, vejamos assim como, né, veja assim, a palavra de Deus, colocar em prática algo, né, ontem o irmão pregou do lado de Moisés, se nós olhamos bem interessante, quando ele chega no Mar Vermelho, aí como Moisés começa a clamar para Deus, e o que Deus fala para Moisés? Por que você está clamando? Manda esse povo marchar, pratica aquilo que eu já falei. E andar nas águas profundas é praticar o que nós já aprendemos, praticar daquilo que nós já sabemos de Deus. E aí nós vejamos que como que temos dificuldade, né? E aí nós vejamos a história lá de Moisés, quando o povo começa a entrar no mar, o mar se abre, é praticar. Mas antes de pisar na água, nada se abriu. Então nós vejamos assim que andar mais profundo das coisas de Deus, realmente colocar em prática, perder a segurança nossa. Confiar totalmente em Deus, vai se dar certo? Não, mas eu confio em Deus. Eu vou ter dificuldade? Não, mas eu confio em Deus. Mesmo que eu faça algo assim, que nós vejamos assim, por isso que andar com Jesus é uma coisa muito louca. Quantas e quantas pessoas temos essa dificuldade, né? Será que vai dar certo? Não, mas eu confio em Deus. Vou fazer porque tenho confiança totalmente. E nós vejamos, porque nós achamos que sempre, muitas vezes, confiar em Deus quando as coisas dão certo. Mas quantas pessoas que confiaram em Deus que as coisas deram errado? Quantas pessoas que confiaram em Deus foram a algum lugar e morreram?
Não, eu confio em Deus, vou dar vitória. Basta olhar no mundo, vai na Ásia. Quantas pessoas saem da Europa, onde vão para lá e morrem lá, mas elas estão confiando totalmente em Deus. Porque confiar em Deus é algo muito impressionante, mesmo quando eu moro, eu sou vitorioso. E por que nós só vamos até a cintura? Porque nós temos medo, de repente, Deus falando, mas eu quero que você venha morar comigo. Mas eu quero controlar, porque eu quero viver aqui ainda. Porque eu acho que realmente se acaba, eu estou perdendo, mas confiar em Deus, para onde que vamos ir? É como o apóstolo Paulo, ele fala assim, agora só me falta pegar a coroa, estou louco para ir para a eternidade. A morte é lucro para mim. E aqui que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele fala assim mas por causa de vocês, eu nem tenho que continuar pregando a palavra, mas a minha vontade é onde? Para a eternidade. Eu vejo assim, que quem anda nas águas profundas é aquele que deixa o rio te levar. Se leva para uma vida até velhice, beleza, mas se não levar também, está muito bom. Porque Deus é Deus, eu vejo assim, que aquelas pessoas que conseguem viver isso, realmente elas vivem todo o propósito de Deus. Elas vivem algo que não dá para se contar em palavras, é algo que não tem como se passar, é como o amor. Quem que pode explicar o amor? Ninguém. Nós falamos em amor, mas vocês são muitas pessoas aqui são novas, mas como vai falar como é que eu amo a Elvira? Só isso, mas o meu sentimento, você tem que viver esse amor para se saber o que é amor. E assim também andar nas águas profundas com o Senhor. Não tem explicação, só vai vir. Quem que tem a maior experiência? Aquele que realmente vai entrar na profundidade. E muitas vezes, nós ficamos só até na cintura. Porque nós achamos que eu controlo, eu acho que isso é melhor para mim. E quem vai mais na profundidade é como pôr totalmente nas mãos de Deus. Eu sei o que Deus tem o melhor para mim. Quem que você acha que sabe mais? Você ou Deus? Porque a palavra de Deus diz, desde antes da fundação do mundo, eu sou que estava lá. Você acha que Deus não sabe mais que nós mesmos? A palavra de Deus diz, se não me engano em Ezequiel, quem que conhece o coração do homem? Nem o próprio dono, nem você não conhece teu coração, mas o Senhor esquadrinha, Ele conhece tudo. E aí por isso que quem que vai na profundidade se larga, porque conhece realmente, Deus me conhece melhor do que eu me conheço, por isso eu vou confiar nele. E nas águas profundas é algo muito mais, eu vejo uma experiência que quem consegue fazer isso, é que vai viver o melhor de Deus aqui na terra. Mas eu vejo assim que isso acontece realmente se nós temos que ter muita coragem, porque nós vejamos assim que é algo muito arriscado, olhando humanamente, não é verdade? Se imagina agora, confia totalmente em Deus, Deus fala, mas eu tenho um sonho para você, eu quero que você vai morar num lugar bem pobre no mundo. Qual que é a primeira reação? Não, mas por que eu vou lugar tão pobre se estou fazendo uma faculdade, já me formei, a opção melhor que ter bom salário e para diante. Mas nós vejamos assim, quando nós não se arriscamos no Senhor, nós podemos ganhar muito dinheiro e ser frustrados. Nós podemos ter uma casa boa, um carro bom e ter uma vida frustrada. Mas quem que realmente anda na presença do Senhor, aquelas pessoas que fazem aquilo que Deus leva mais na profundidade, são aquelas pessoas que mesmo muitas vezes não tendo nada, elas fazem o quê? E elas são realizadas porque elas se largam onde andam nas águas profundas com o Senhor. E a palavra de Deus realmente, ela sempre nos mostra isso. Andar nas águas do Senhor é algo que leva muito mais na profundidade. E eu vejo assim que isso é uma coisa muito interessante, daqui Deus mostra para Ezequiel algo que nos possa abençoar. E como que nós queremos andar? Só até no tornozelo? Nós queremos Jesus só como Salvador? Isso é suficiente? Ou eu quero me arriscar um pouquinho mais, eu vou até no joelho, eu faço parte da igreja de Jesus Cristo, mas somente isso já me satisfaz. Eu já faço parte da igreja de Jesus Cristo, eu vou, me acomodo, os cultos é o suficiente, e isso já está bom da minha vida. E eu vou até na água, até na cintura.
onde que eu faço parte da obra de Deus, onde eu faço parte da presença de Deus, eu faço parte do corpo de Deus, mas eu que quero ficar no controle. Ou sou aquele que quer ir nas águas mais profundas, confiar totalmente no Senhor. Ou sou aquele que realmente quer que a água me leva. Eu não preciso saber nadar, mas eu confio em Deus. Eu não preciso, algo totalmente, vou afundar, não, mas eu confio no Senhor. E a palavra de Deus nos mostra que para ter essa intimidade com Deus, não tem mágica. Porque realmente as pessoas acham que andar com Jesus, andar que é um passo de mágica. Elas acham que realmente eu ter uma intimidade com Deus é simplesmente eu falar que sim. Mas ter intimidade com Deus, primeira coisa tem que nascer no meu coração. É algo que tem que estar dentro do meu coração e eu quero ter essa intimidade. E aí começa com a oração. Eu tenho que orar para o Senhor porque eu quero ter essa intimidade. Eu tenho que orar com o Senhor porque eu quero andar nas águas mais profundas com o Senhor. E o segundo passo, eu vejo também, nós temos que ter muita coragem e fé. Sem fé ninguém não agrada a Deus, mas tem que ter coragem para confiar em Deus. Muitas e muitas pessoas, muitas vezes falta coragem, por isso que vejo assim, que muitas pessoas só vão ter na cintura, porque eu estou no controle, e aí eu ainda controlo a situação, mas eu vejo assim, que quem tem mais coragem vai mais longe com o Senhor, porque totalmente ele vai se entregar lá nos caminhos do Senhor. Eu vejo outra vez, também tem que ser totalmente dependente do Senhor, e sermos obedientes. Obedecer a palavra de Deus é algo também que nós temos que buscar. Obedecer a Deus também é algo que nós temos que ir sempre mais, eu confio daquilo que Deus fala no que eu acredito. E a palavra de Deus, elas mostram em buscar esse nível mais profundo. Se eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu tenho que andar mais profundamente nas águas do Senhor. Eu tenho que ir mais longe, como é que a palavra de Jesus diz, Porque se eu ando mais profunda, eu me torno uma água viva. Porque Jesus também diz lá em Mateus 7,38, se creres em mim, como as Escrituras, rios fluirão de águas vivas em mim. Tem que crer e obedecermos. E quantas vezes nós temos essa grande dificuldade? Nós falamos que cremos, mas temos dificuldade de obedecermos. Mas se eu quero realmente andar nas águas profundas, isso é uma decisão minha. Eu tenho que decidir. Para eu ter relacionamento com Deus, eu tenho que tomar essa decisão. Está na nossa mão, não na mão de Deus. Jesus já rasgou o véu para nós termos intimidade com Ele. Jesus já fez tudo para nós termos intimidade. Agora, se eu quero andar mais profundamente com o Senhor, eu quero que realmente é minha parte que eu tenho que fazer. Se eu quero ter essa profundidade, se eu quero andar mais profundamente com o Senhor. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes as pessoas, nós temos mais um ativismo religioso de andarmos profundamente diante do Senhor. Ativismo religioso nos leva para o inferno. Porque quando tocar a trombeta, Deus não leva religiosos, Deus leva aqueles que confiam nele, que tem sua vida totalmente ligada nele, que tem o quê? Vão nas águas profundas. São daquelas pessoas que se deixam levar pelo Espírito Santo. São daquelas pessoas que realmente elas fazem o quê? Pode falar que eu escuto. Por isso que eu gosto muito da palavra de Deus, quando lá de Isaías, quando ele entrava, no templo dos anjos que tocavam os serafins, e aí Deus fala assim, quem enviarei? O que Isaías fala? Pode me enviar. Eis-me aqui. Quem anda nas águas profundas diz que eis-me aqui. Porque confia em Deus. Quem que vai até no joelho, primeiro tem que olhar a situação. Será que dá para ir ou não? O eis-me aqui, só quem que anda nas águas mais profundas. Eu vejo realmente que nós precisamos meditar até onde que queremos ter nosso relacionamento com o Senhor. Até onde nós queremos ir na presença de Deus. Até que profundidade nós queremos ir. Tu possa meditar bem nessa palavra de Deus. Amém? Eu quero agora trazer uma imagem. Eu quero